Há muito tempo não chovia naquela terra, não chovia, não caía uma gota de chuva. Os animais estavam sedentos, as plantas estavam todas secando, morrendo. E a poeira se espalhava pelos caminhos. E numa casa que ficava no fundo de um vale, vivia uma menina, cuja mãe estava muito doente, muito doente. E a mãe tinha muita sede. E como a mãe tinha muita sede, a menina começou a pensar: ai, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Foi até a janela, olhou. De repente ela teve uma ideia, porque ela viu uma montanha bem alta lá no horizonte, uma montanha bem alta e bem distante. E ela resolveu então pegar uma concha que ela tinha na cozinha, e saiu com a concha e foi seguindo o caminho rumo à montanha. Foi seguindo o vale de um rio seco que ela tinha, que passava do lado da casa dela e que ela conhecia, e foi seguindo esse leito seco do rio, do ladinho do rio, e foi seguindo. Quando ela chegou no pé da montanha, um pouco antes de começar a subir, ela encontrou um cachorro sarnento, doentinho, magrinho, e o cachorro olhou para ela e fez... Ela olhou para o cachorro e falou: ai, não posso fazer nada por esse cachorro, e seguiu o caminho dela, continuou subindo a montanha, continuou subindo. E a casa dela, ela olhava para trás, e a casa dela estava cada vez mais distante, até que ela foi subindo, o ar começou a ficar mais frio, né? Ainda seco, mas começou a ficar um pouco mais frio, foi dando a volta na montanha. E quando ela chegou bem lá no alto da montanha, que ela fez uma curva, ela viu que havia uma certa vegetação e algumas pedras ali, e ela foi correndo para lá, porque ela imaginou: ai, ali deve haver água. E quando ela chegou lá, de verdade, efetivamente, sim, havia água. Ela ficou tão feliz que ela poderia levar água para a mãe dela, que ela colocou a concha. Era um filete de água, era um fiozinho muito pequenininho de água. E ela colocou então entre duas pedras, né? Ela colocou a sua concha ali e aguardou, até que a concha enchesse. E aí, com todo cuidado, ela voltou pelo mesmo caminho, passou por entre a curva, foi descendo a montanha, olhando sempre a casa dela lá longe, distante, no fundo do vale, tentando ir rápido, mas com cuidado para não derrubar a água. E quando ela chegou lá, no pé da montanha, adivinhem quem é que ela encontrou? O cachorro. O cachorro olhou para ela, ela olhou para a concha de água dela, olhou para o cachorro, para a concha de água que ela tinha que levar para a mãe dela, e ela pensou: eu posso lhe dar um pouco de água, não vai me fazer falta. Então ela deu um pouquinho, colocou um pouquinho da água na mão dela, entregou para o cachorrinho tomar. O cachorrinho não deu aquela água, o rabinho dele fez assim, e ele saiu saltitante, feliz, e ela continuou o caminho dela. O que ela não percebeu é que a concha, que era uma concha simples, de lata, se transformou em uma concha de prata. E muito mais cheia do que estava antes. E ela continuou o caminho dela e chegou à casa dela. Quando ela chegou à casa dela, ela correu para encontrar a mãe. Foi logo entregar a água para a mãe.
A mãe dela, bem doente, bem doentinha, falou assim: não, minha filha, não, sirva primeiro a nossa criada. Nossa criada, ela está precisando também muito. Não vai nos fazer falta. A menina, mais uma vez, mas tá bom. Ela obedeceu a mãe dela, entregou a água para a criada. E aquela concha, que já era uma concha de prata, se transformou em uma concha de ouro. E muito, muito mais cheia do que estava antes. E finalmente a menina deu de beber para a criada, para a mãe, deu de beber à mãe. A mãe foi, tomou a água e sobrou um pouquinho. E quando tinha aquele pouquinho que era da menina, para a menina beber, ela levou a concha à sua boca. Quando ela estava fazendo isso, toque, 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 se escutou um barulho na porta. A menina, foi lá atender a porta. Abriu a porta. Ela viu, era um homem, um forasteiro, um estrangeiro que ela nunca tinha visto antes, todo coberto pela poeira da estrada. E adivinhem o que é que ele pediu? Água. Ela olhou para a água dela, olhou para o forasteiro e falou, sentiu: eu posso lhe dar um pouco de água, não vai me fazer falta. Então ela entregou para o forasteiro beber, o forasteiro bebeu, e quando ele devolveu a concha para ela, a concha se transformou, havia se transformado em uma concha de diamantes, de diamantes, de diamantes. Estava muito, muito mais cheia do que estava antes e começou a verter e a verter e a verter água, e aquela água penetrou o solo, adentrou o solo e foi se espalhando por todos os rios e lagos da região. E daquele dia em diante, nunca mais faltou água naquele lugar. E tampouco faltaram borboletas e passarinhos pelos caminhos. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Essa história é uma história do livro das virtudes.